Olá, eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui participando dessa palestra, mas antes de mais nada, eu gostaria muito de dizer que eu me senti honrada e privilegiada pelo convite que o professor Humberto Azevedo me fez para participar, então, desse segundo Congresso Brasileiro Multidisciplinar sobre as Deficiências. Eu vou pedir licença para vocês, vou compartilhar a minha tela, entendendo que dessa maneira fica mais fácil eu conduzir a minha apresentação, facilitando aí a organização disso que a gente que foi chamado de palestra, mas eu vou preferir chamar de um bate-papo sobre hábitos alimentares e estado nutricional de crianças em situação de deficiência visual. Bom, eu sou nutricionista, né? Eu não me apresentei, mas eu sou Fabíola Figueiredo Nejar, eu me formei em 1995 e desde a minha graduação eu participei de vários projetos dentro do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado em saúde coletiva. Atualmente estou professora na Universidade de Taubaté. A minha disciplina é uma disciplina que aborda o princípio da nutrição e da alimentação, mas eu também trabalho com a técnica dietética, enfim, as questões da prática, da mão na massa, do que se come e o que a gente, e como que isso se estabelece no dia a dia das pessoas. Bom, eu pretendo aqui com vocês nesse bate-papo traçar este caminho, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a deficiência, depois eu quero abordar com vocês o significado da amamentação, no contexto da deficiência visual e auditiva, e na sequência quero um pouco refletir com vocês sobre as escolhas alimentares, como é que elas se estabelecem, né? Sobre a deficiência, me faz refletir muito sobre o quanto é difícil sermos diferentes numa sociedade que muitas vezes preza pela igualdade, e não que não seja necessário, mas buscando aí um certo padrão, um certo comportamento que caracteriza uma forma muito homogênea de pensar e de agir e de fazer as escolhas, o que, na verdade, em termos da nutrição, da alimentação e da comida, a gente quer falar sobre outras questões, né, e inclusive sobre a importância das diversidades. Mas para organizar o meu raciocínio, eu trouxe aqui a definição de deficiência pela Organização Mundial da Saúde, feita na Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde, que é o CIF, e que define a deficiência como um problema nas funções ou nas estruturas do corpo, com um desvio significativo ou uma perda. Segundo os dados, né, a prevalência das pessoas com deficiências físicas é estimada em 10% na população de qualquer país. Aqui no Brasil, segundo os dados do IBGE, isso fica em torno de 14,5%, e eu trago aqui uma fonte da Oliveira, de 2004, que ela mostra para a gente onde encaixaria essas deficiências, das quais eu quero um pouco conversar com vocês, sobre as questões da nutrição. Então, a deficiência, visual estaria em torno de 48,1% e auditiva 16,7%. E o meu olhar é aqui, né, para essa deficiência visual, pensando e entendendo como qualquer forma de empecilho para a atuação normal de uma visão, né, tendo uma origem hereditária ou adquirida. E a gente também vai entender essa pessoa com deficiência visual, aquele indivíduo que tem baixa visão ou a sua visão nula. Sobre o grau, né, intenso ou muito intenso dessas limitações, ou a não realização das atividades habituais da deficiência visual, a gente vê uma proporção de 16% e, segundo alguns dados que eu peguei, na região do Nordeste a gente tem uma prevalência um pouco maior, em torno de 20,8%. Bom, esses são os dados do IBGE de 2017, eu só trago aqui para a gente poder pensar que número é esse que a gente tem e a importância
que essas condições implicam, né? Que tudo isso pode implicar nas questões do estado nutricional, nas escolhas alimentares, no acesso a esse alimento, e aí, portanto, no estado nutricional dessa pessoa com deficiência visual. Já auditiva, eu trago um dado da Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência, que diz que a deficiência auditiva é caracterizada pela perda total ou parcial da capacidade de ouvir, né? E aí ela pode estar sendo manifestada por uma surdez leve ou moderada, né? Até uma surdez severa ou profunda. E daí, na verdade, o que a gente vê é que é lógico que essas deficiências, elas podem, né, afetar a questão da aprendizagem e também do desenvolvimento integral. Pensando na alimentação e na nutrição, eu queria agora ver com vocês, pensar com vocês, qual o significado, né, da amamentação ou da alimentação no início da vida, nesse contexto da deficiência visual e auditiva. E aí, a importância, né, na nutrição, e a nutrição se dá por inúmeros caminhos, mas no início da vida, ela é estabelecida principalmente pela amamentação. E a amamentação, ela acontece, sim, com essa ingestão do leite da própria mãe, mas ela se dá muito por este contato pele a pele e de questões sensoriais fundamentais para as escolhas alimentares mais acertadas, né? Então, quando eu tenho prejudicado um órgão do sentido, seja a visão, a audição, eu tenho, por outro lado, mais aguçado outros sentidos, né? Como o tato e o olfato, né? E a questão do paladar, e que é fundamental na ciência da nutrição a gente refletir e a gente pensar e a gente garantir e oportunizar essa questão do início da vida e das relações entre o binômio mãe-bebê, nesse contato pele a pele que se estabelece numa primeira nutrição, que é o leite materno. Então, a gente traz aqui um autor que lembra todos nós de que bebês que recebem afeto e estimulação adequados no primeiro ano de vida têm melhor desempenho social e intelectual e mais resistência na vida. Quando a gente pensa, né, em situações inesperadas da relação, né, que pode se estabelecer entre uma criança e a sociedade, ou uma criança e o seu familiar, ou direto aí essa relação mãe-bebê, a gente deve refletir sobre as questões do inesperado. Então, como é que essa mãe vai lidar com essas questões da deficiência? Isso também é importante, porque ela precisa entender essas questões das limitações que ela própria tem, ou que qualquer outra pessoa tem, mas que aquele filho em específico tem, e da importância dela, entendendo isso, permitir-se interagir de forma inteira, né, e muito aí, apoiada pela família e pela sociedade, poder amamentar e nutrir essa criança. A gente não tem dúvida nenhuma de que a amamentação é a primeira lição de amor, e por isso falar disso também nas questões das pessoas com deficiência ou das crianças com deficiência. Então, garantir este olho no olho é fundamental para garantir a amamentação e a nutrição adequada nesse início da vida. Se não for o olho no olho, né, que seja o contato pele a pele, ou o cheiro com cheiro, enfim, as questões sensoriais de tudo que se estabelece nas nossas relações com as pessoas, né? E aqui a primeira relação é essa mãe-bebê. O aleitamento materno está intimamente ligado à proteção, né? Não é à toa que um estudo do professor Carlos Augusto Monteiro traz que todas as vezes onde o aleitamento materno está em queda,
quando ele cai, há um aumento da mortalidade infantil. E toda vez que as ações de aleitamento materno, que a amamentação é superior, a prevalência é alta, a gente, ao contrário, tem quedas da mortalidade infantil. Então, é fundamental o apoio, né, e a possibilidade dessa mulher amamentar o seu filho de maneira exclusiva até os 6 meses e complementada até 2 anos ou mais de vida. Isso já foi determinado há algum tempo, então, na Assembleia Mundial de maio de 2001, se estabelece essa orientação pela Organização Mundial da Saúde. A amamentação e a alimentação é fundamental para a sobrevivência de todas as crianças. Aqui a gente está fazendo esse foco para as deficiências visuais e auditivas, mas a gente, de fato, precisa garantir isso para todas as crianças. Então, é importante, frente a uma dúvida, uma questão, pode ou não pode, deve ou não deve, evitar que a primeira opção seja a suspensão da amamentação. Então, garantir o aleitamento materno para as crianças com ou sem deficiência é fundamental, né? Ajuda deve ser oferecida quando a amamentação não vai bem, e ter a escuta. E a isso a gente dá um nome de apoio. É preciso apoiar e dar boa assistência a essa mãe e esse bebê com problemas na amamentação. Podem ser inúmeros os problemas, aqui a gente está fazendo foco nas deficiências, na deficiência visual e na deficiência auditiva. É fundamental escutar a mãe, porque escutando a mãe a gente entende quais são as suas demandas e quais são os seus anseios, e quais são as suas dúvidas. E aí a gente vai construindo com essa mãe a compreensão do caso para a gente poder chegar no problema real. Qual é a dúvida dessa mãe, qual é o anseio dessa mãe, qual é a questão dessa mãe, para que ela esteja completamente inteira nesse processo da amamentação. Lembrar que dar apoio é mais importante do que só incentivar. Não adianta dizer, vai, amamenta, é importante amamentar. Como é que eu apoio? Às vezes eu apoio oferecendo um copo d'água para a mãe, às vezes eu apoio ajudando ela nas tarefas domésticas, às vezes eu apoio ela numa escuta sensível e apurada sobre aquilo que ela precisa falar, conversar, se entender. Frente aos problemas determinados, identificados nessa escuta com a mãe, a gente precisa lembrar que a melhor opção seria a amamentação. É lógico que toda mãe tem o direito de optar por não amamentar, mas é importante que ela converse sobre isso e faça a sua escolha de maneira consciente e tenha clareza dessa sua escolha. Na maioria dos casos que eu já acompanhei em toda a minha formação e na minha atuação como nutricionista, as mães, sim, elas querem muito amamentar, elas têm desejo, o que lhes faltam é apoio, né? É uma possibilidade aí de manejar o dia a dia, a rotina, para que essa amamentação seja efetiva, ela aconteça, em especial no início, né, da vida e dessa relação mãe-bebê, pensando aí, por exemplo, com relação à pojadura, é importante que essa produção do leite, a gente tenha clareza de que ela só vai acontecer quando essa mulher estiver conectada, primeiramente com ela, e na sequência ela e bebê. O fato é que no pós-parto é muito comum esse corpo da mãe está sofrendo alterações, esse bebê que chega, né, que precisa desse acolhimento, e essa relação entre mãe e bebê, esse vínculo ali sendo estabelecido, é óbvio que precisa de apoio do companheiro ou da companheira, dos familiares ali mais próximos e com certeza, de toda a sociedade. Procurar aí entender qual é a causa desse problema, dessa dificuldade da amamentação. Na grande maioria dos casos, a gente só faz isso fazendo escuta. Vamos conversar com a sua mãe, vamos entender essa mãe, vamos pensar com ela os caminhos que ela queira escolher, para poder garantir aí a boa nutrição do seu filho. A gente só oferece ajuda quando as coisas não vão bem, né? Aqui cabe muito bem aquela questão que a gente brinca aí, que em time que está ganhando não se mexe, e é exatamente isso.
A amamentação, ela flui, a gente sabe que a amamentação tem essa força biológica importante, mas ela é uma mistura aí entre o biológico e o social, e por isso a gente precisa estar atento, tá? Os profissionais da saúde ou a sociedade precisa estar atento aos sinais que exigem a presença e o apoio, né, de uma pessoa para essa amamentação acontecer. Quando isso não se faz necessário, quando a relação mãe-bebê e a amamentação está estabelecida, não tem problema algum, isso segue de maneira natural. Mas em alguns momentos, sim, a gente identificando o problema, ou a mãe solicitando uma ajuda, é importante que o companheiro ou a companheira dessa mãe, que os familiares mais próximos e que profissionais da saúde e a sociedade em geral estejam prontos, né, para poder oferecer ajuda. É lógico que a gente já tem claro a importância da amamentação e que a recomendação é de aleitamento materno de maneira exclusiva, sem água, sem chá, até 6 meses, e depois a gente introduz de maneira oportuna os alimentos complementares. É lógico, e a gente tem discutido muito isso, que a alimentação adequada e sustentável, ela está vinculada a outros sistemas, né? De acesso a esse alimento, de como é que eu resgato as minhas histórias e a minha cultura alimentar, como é que eu tenho como é que é a minha relação e a minha habilidade ali no processo do preparo, e tudo isso vai resultar, se tiver um sistema funcionante, né, se essa engrenagem estiver rodando, é lógico que isso vai resultar na diversidade alimentar, na oportunidade de ter um prato colorido, de garantir sabores, texturas, e aí sim as questões do cheiro, enfim, de outras questões que a gente vai estabelecer a partir das possibilidades da avaliação sensorial de cada uma das crianças. Pode ser que em alguns momentos ela não perceba a textura a partir da audição, mas ela tenha uma capacidade ímpar de identificar cheiros, ou de garantir as texturas pelas questões do tato. E aí, de novo, é importante a gente permitir que essa introdução alimentar, de maneira oportuna, garanta aquela foto lá no início do contato, né, e da percepção dos outros órgãos do sentido para essa criança. E a gente tem certeza que essa alimentação adequada, ela é fundamental para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Eu vou listar aqui alguns pontos importantes, que são pontos colocados pelo Guia Alimentar da Criança, o Guia Alimentar Brasileiro, né, para a criança menor de 2 anos, que eu trago, para a gente poder refletir aqui juntos, né? Os pontos importantes seriam respeitar os sinais de fome e saciedade, é preciso garantir a não violência alimentar, né? O que é isso? Por muitas e muitas vezes, nesse tempo todo que eu trabalho como profissional da nutrição, eu já tive e já observei casos de cuidadores ou de pais obrigando as crianças a comer, ou travando seus braços para que ela coma a qualquer custo aquilo que tá dado e que é a hora, e que, na verdade, aqui é fundamental a gente conversar. É preciso garantir quando a criança tem a demanda biológica, que é a fome, e quando ela já está saciada, garantir que isso seja respeitado, né? É fundamental interagir com a criança durante a refeição, e interagir aqui é garantir um ambiente que seja um ambiente agradável e que esse ambiente possibilite, sim, boas condições para essa alimentação. Quando a gente faz a introdução de alimentos a partir dos 6 meses para as crianças, é importante continuar o leite materno. E muitas vezes eu escuto assim, mas por que mais? A criança já come de tudo. Sim, leite materno pode garantir, por exemplo, a adequação nutricional de vitamina C, que às vezes pode estar um pouco aquém a partir da dieta feita com os alimentos complementares, mas sim é garantido pelo leite materno, né? Para matar a sede, pessoal, é a água que a gente oferece para a criança, não são sucos e nem refrigerantes e nem qualquer outra solução fonte de açúcares simples. Então, é água.
É também fundamental garantir que essa alimentação que vai ser oportunizada para a criança tenha uma consistência adequada. Então, a gente às vezes tem, por questões culturais e até mesmo sociais, que a alimentação precisa ser liquidificada, batida ou peneirada, e não é nada disso. A alimentação pode, no início, ser amassada para facilitar esse processo, mas essa consistência precisa ser uma consistência que garanta a ingestão de energia e nutrientes para esse crescimento dessa criança, tá certo? É lógico que a quantidade de alimento oferecida, ela aumenta com o tempo. E aqui também é legal a gente pensar, né? É muito comum o adulto ter por referência a sua porção alimentar. E é lógico que a capacidade gástrica de uma criança que está no início da vida é muito menor do que de um adulto. Então, pensar essa porção e respeitar essa capacidade gástrica da criança pequena é fundamental. A comida que a criança deve receber é a comida da família, com os temperos que a família utiliza. É lógico que sempre temperos naturais, né? Temperos que a gente consegue numa hortinha vertical em casa ou na própria horta em casa, como salsinha, cebolinha, manjericão, salsão, enfim, o que eu tiver em casa. E é lógico que quando eu exploro esses temperos, naturalmente eu diminuo a quantidade de sal. Mas a alimentação dessa criança não é para ser isenta de sal. Ela precisa ter tempero, ela precisa ser agradável, ela deve ser uma alimentação que respeite as questões culturais daquela família. É comum, né, a gente trabalhar com as questões de erros alimentares, né, da família, então escolhas não muito acertadas, mas por diversas vezes, na minha vivência profissional, eu observo isso. A família, inclusive, se adapta à chegada dessa criança, melhorando os padrões da alimentação. A questão do açúcar simples, né, ele não deve ser oferecido à criança, aí a gente deve esperar o mais tempo melhor, né, mas pelo menos 2 anos. Garantir que a criança tenha contato com utensílios adequados e seguros para ela, é muito importante, desde o comecinho, essa criança ter a possibilidade de tocar esse alimento, de perceber esse alimento no seu rosto. Essa questão tátil é fundamental para estabelecer uma relação positiva sobre aquilo que se come. É lógico que, para isso, as mãos dessa criança devem estar limpas na hora do consumo. É também importante o adulto, né, o cuidador ou os pais, pensar e garantir temperaturas adequadas dessa comida para evitar que essa criança se machuque. Na hora de comer, a posição da criança é muito legal, ela pode estar até no colo de alguém, mas ela precisa estar com seus braços livres, né? Porque ela precisa explorar isso. Pode ser uma cadeira e a gente ter uma proteção para essa criança não ter risco de cair, mas ela precisa estar livre. Para ela fazer essa refeição de uma maneira agradável. E sentada para garantir que isso aconteça. É comum, às vezes, né, a criança está nesse início da introdução e ela ficar correndo e a mãe atrás. Isso são condições que a gente deve evitar. Mas não que isso não aconteça, mas acontecendo, lembrar, né, que o melhor é a criança aí sentada, confortável e possibilitando a essa criança ter movimentos aí e pegar esse alimento e perceber essa textura e sentir esse cheiro. É lógico, né? Tudo isso é um estímulo fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Às vezes tem essa pergunta, mas se não tiver dente, pode? Sim, às vezes a criança, a partir dos 6 meses, ela já começa a ter alguns dentes, às vezes não, mas a gengiva já está pronta para esses movimentos mandibulares e, inclusive, isso dá um prazer para a criança, porque esses alimentos, às vezes amassados ou em pedaços adequados, favorece essa massagem aí para o crescimento desses dentes. Nem sempre a criança aceita o alimento da primeira vez, isso é normal, né? Ela está tendo contato, né? E a gente sabe, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre escolhas alimentares, a gente sabe que essas escolhas alimentares e esse paladar é dado muito pela história dessa família, pelas questões genéticas dessa família, mas também pelas questões de como essa mãe se alimentou durante a gestação e durante a lactação. Isso interfere na capacidade de perceber esses alimentos e de aceitar mais ou menos esses alimentos.
uma questão importante é isso, que a gente garanta novas experiências com aquele mesmo alimento. Experiências de alimentos com a sua mesma, no seu mesmo formato, na sua mesma técnica, na sua forma de preparo, ou novas formas de preparo, mas que a gente insista, e aí tem alguns estudos epidemiológicos que mostram isso, que precisam quase 10 vezes, né, a criança tendo contato com o alimento, para ela negando aquele, não aceitando aquele alimento, para a gente dizer, olha, ela não gosta desse alimento, mas antes disso, a gente precisa, pelo menos, aí 10 vezes apresentar esse alimento de maneiras diferentes, utilizando técnicas dietéticas diferentes, para ver se essa criança aceita ou não esse alimento. Ter rotina e contribuir para o desenvolvimento desses hábitos alimentares é fundamental, né? Então, assim, a rotina contribui para isso, para a gente ir criando hábitos alimentares que sejam adequados, e isso a gente carrega para o resto da vida da gente. Lembrar que é lógico que aquilo que a gente come e ele passa pelo processo da digestão vai implicar em mudanças desse bolo alimentar, do bolo fecal e das fezes. Então, as fezes vão mudar quando entram outros alimentos. Garantir a exposição ao sol, para a gente complementar aí a alimentação na formação da vitamina D, e oferecer a mesma comida. Aí tem um item importante que é saudável da família, e aí, de novo, eu retomo rapidamente, dizendo para vocês que eu já acompanhei inúmeras famílias que fazem adaptação da sua alimentação e tornam a sua alimentação muito mais saudável, adequada e sustentável a partir da chegada de uma criança entre eles. Bom, e quero também falar, então, agora sobre o último tópico, que é as escolhas alimentares e como elas acontecem, né? Eu trago aqui duas pesquisadoras, a professora Ana Maria Canese, que é a professora Rosa Wanda Garcia, que fala sobre as escolhas alimentares. As escolhas alimentares envolvem inúmeras outras situações, como seleção, escolhas, ocasiões e rituais, e elas têm muito a ver com sociabilidade, com as ideias e significados e com as interpretações, né, de experiências que a gente vive. Por isso é que é importante garantir que no início da vida, na amamentação e na alimentação complementar, as questões de afeto e as boas relações e os prazeres sejam garantidos ali, né? Por quê? Porque isso é que vai marcar e é isso que vai fazer eu interpretar todas as experiências como sendo experiências positivas ou não tão positivas para as minhas escolhas alimentares ao longo da minha vida, né? Então, elas trazem, assim, um texto que eu gosto muito, que para serem comidos ou comestíveis, os alimentos precisam ser elegíveis, preferidos, selecionados e preparados ou processados pela culinária. Quem de nós aqui não tem um alimento preferido? E quem de nós aqui não associa esse alimento preferido a uma situação, a uma interpretação, a uma experiência positiva vivida por cada um de nós? Então, é importante lembrar que as escolhas alimentares, elas não se fazem apenas com os alimentos mais nutritivos, né, segundo essa classificação da ciência da nutrição, ou somente com esses alimentos mais acessíveis ou intensificamente ofertados pela produção massificada. É a cultura que molda a seleção alimentar, impondo normas que prescrevem, proíbem ou permitem o que comer. E, portanto, as escolhas alimentares são determinadas desde muito cedo, né, pelas sensações táteis, gustativas e olfativas sobre aquilo que se come, sendo, então, pouco permeáveis à completa homogeneização imposta pela produção e distribuição massificada. Aqui é um trabalho interessantíssimo, os bebês acabam de nascer e eles são submetidos a uma avaliação olfativa de alguns alimentos consumidos pelas mães durante a gestação, e eles começam a ter reações. Então, são bebês, por exemplo, que nasceram 3 horas depois do parto, ou 1h30 depois do parto, e aí eles são avaliados por essas sensações. É aí que a gente vai estabelecendo as nossas escolhas alimentares. E eu não posso deixar de falar que as escolhas alimentares têm outras implicações, né? As escolhas alimentares estão atreladas à limitação que eu tenho acesso às compras, à limitação que eu tenho ao preparar os alimentos e à dificuldade, né, ou a não autonomia sobre aquilo que eu vou comer ou sobre as minhas escolhas. Então, os itens, né, de acesso ao alimento, de como preparar, da habilidade de preparar o alimento e da minha autonomia sobre alimentação, vão determinar minhas escolhas alimentares.
E é lógico que essa dependência de terceiros para efetuar a minha alimentação vai implicar no meu estado nutricional. Então, se a minha deficiência é dificultar e impedir a minha capacidade de escolha, de acesso ao alimento, de preparo ou de elaboração, então, desse alimento, isso vai implicar nas minhas questões do estado nutricional. Então, aqui o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável traz que os problemas diários para lidar com a deficiência, como a discriminação, as barreiras sociais, as barreiras arquitetônicas e as dificuldades aí que a gente pode encontrar no trabalho, no estudo e na convivência, pode sim levar às consequências negativas aí do estado nutricional. E aí, finalizando, eu queria muito refletir com vocês, né, sobre essas questões e na verdade, pensar juntos com vocês, né, quando essas pessoas são percebidas apenas em suas limitações físicas, cognitivas ou sensoriais, ocorre aí o capacitismo e essa disposição que tem por característica rotular alguém a partir da vulnerabilidade. E aí a gente acaba aumentando o risco de desqualificar essa pessoa e de desconsiderar o seu potencial em viver em sociedade, e aí presumindo uma incapacidade e uma dependência. E se as ações em determinado espaço forem voltadas para reduzir essas barreiras de convivência, de qualquer natureza, há uma ação ética aí sendo conduzida. E aí a gente aumenta as possibilidades das relações interpessoais e de melhores condições nutricionais e, consequentemente, melhores condições de vida. Aqui eu trago algumas das referências que eu usei para conversar agora com vocês. Eu deixo o meu contato para a gente continuar essa conversa. É a primeira vez que eu faço um bate-papo, uma palestra dessa maneira virtual, mas eu deixo aqui o meu e-mail, que é fabiola.nejar@unital.br, para vocês entrarem em contato comigo, e eu adoraria continuar essa conversa e conversar e pensar com vocês caminhos para a gente melhorar as escolhas alimentares em situações de deficiência visual e auditiva. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, mais uma vez eu quero deixar claro que foi uma honra participar do Congresso e me sinto privilegiada por essa oportunidade. Um abraço a todos vocês e até breve.